A graça e a paz a você que está assistindo esse vídeo. Eu queria trazer uma reflexão, um esclarecimento sobre o que o apóstolo João escreve sobre a natureza da verdadeira vida espiritual. É um capítulo de 1 João e 2 versículos do capítulo 2 de 1 João. Nós vamos encontrar o apóstolo João dando 3 princípios da verdadeira, autêntica vida espiritual. Só lembrando para você que o apóstolo João, ele escreve essa carta para combater o falso ensino, a heresia que estava de forma sorrateira entrando na mente e na consciência dos cristãos do seu tempo, principalmente por parte dos gnósticos, que atribuíam a espiritualidade a um conhecimento místico dado aos iniciados dessa filosofia, que Jesus não era suficiente. E esse gnosticismo, a palavra em si quer dizer conhecimento espiritual, ou conhecimento para a espiritualidade. Então era uma ideia de que a carne, a vida física era inviável ao Espírito de Deus. Somente aqueles que praticavam ascetismo é que poderiam se comunicar com Deus. E outra vertente dizia que o espírito é separado do corpo, não importava o que você fizesse do seu corpo, o importante é que seu espírito estaria puro. E eles ensinavam que Jesus não tinha vindo em carne, por exemplo, dizia que Jesus era apenas uma aparência, mas ele não era real, e que a salvação não era mediante a fé em Jesus, mas a um conhecimento místico que o gnosticismo legava, chamado gnosticismo cristão. E João, para combater isso, ele escreve a carta, além de exortar os cristãos a permanecerem firmes na fé, a passarem pelas lutas e tribulações e ter esperança de vida eterna, ele também mostra características e princípios de uma verdadeira vida espiritual. Hoje nós vamos ficar com 3 dessas características, ou 3 princípios. O primeiro princípio que ele fala no capítulo 1 é o princípio da comunhão. No capítulo 1, no verso, por exemplo, a gente poderia ler de 1 a 4, mas o tempo é curto, o versículo 3, ele diz o seguinte: o que vimos e ouvimos, e isto vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Primeiro princípio da verdadeira vida espiritual: comunhão. João convidando aqueles queridos a terem comunhão com ele e com os outros que abraçaram a fé em Jesus. Comunhão. Por quê? Porque a comunhão de João e dos demais pregadores do Evangelho era com o Pai e com o Filho, mostrando que o primeiro princípio para uma espiritualidade verdadeira é comunhão com Deus, com o Pai e com o Filho, tendo Jesus como Salvador e aquele que nos conecta à vida e a Deus, aquele que por nós morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos tornar filhos de Deus. Jesus é o próprio Deus habitando em nós pelo seu sacrifício, sua identificação conosco. Tendo comunhão com Ele, eu vou ter comunhão com o meu próximo. Então, uma espiritualidade verdadeira é uma comunhão direta com Deus, na pessoa de Cristo, e comunhão uns com os outros em amor sincero, verdadeiro, apaziguado pelo bem. Esse é o primeiro princípio. Vida espiritual tem tudo a ver com comunhão com Deus e com o próximo. Terceiro princípio, do verso 5 ele diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos em trevas, estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Segundo princípio de uma vida espiritual verdadeira é andar na luz. Deus é luz, a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. O próprio Jesus em João 8,12 disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Segundo princípio para uma espiritualidade verdadeira
é andar e viver na luz, caminhar na luz, andar pautado no caráter de Cristo e viver os princípios da sua palavra. Toda pessoa que diz que é espiritual e que vive segundo a sua declaração na presença de Deus, ela tem que viver conforme o Evangelho, conforme Jesus. Jesus é o Evangelho vivido e o Evangelho escrito dá testemunho desse Evangelho. Os princípios de vida de Jesus devem fazer parte dos princípios de vida daquele que vive no Espírito, na vida espiritual. Então é andar segundo a palavra e os princípios do Evangelho. Terceiro e último princípio que João aborda é a humildade de reconhecer quem nós somos e a dependência que temos do sangue perdoador e salvador de Jesus. No verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. O terceiro princípio é esse princípio de reconhecimento na humildade de que somos pecadores. Mesmo amando a Deus, podemos cometer pecados e deslizes e que dependemos da graça e do perdão de Deus. Ninguém que caminha numa vida espiritual saudável é autossuficiente, que só depende do seu moralismo, da legalidade de uma religião. Somos pecadores, podemos guardar todas as leis e doutrinas, mesmo assim vamos sempre depender do perdão, da graça, do sangue que nos limpa de todo o pecado. Aquele que diz que tem uma vida espiritual, mas descarta o perdão, a graça do sangue de Jesus, tal pessoa está vivendo uma religiosidade mística, mas não a genuína espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã diz que eu sou pecador e por causa dos meus pecados eu estou condenado, mas também diz que o sangue de Jesus me perdoa, me purifica e eu dependo da graça desse amor. E quando eu pecar, o que eu devo fazer? Confessar meus pecados. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, faz de Deus um mentiroso. A verdade não está naquele que acha que não peca. Todos são pecadores e carecemos da graça de Deus. Também o pecador que vive a espiritualidade verdadeira, ele luta contra o pecado e ele não vive na prática do pecado. Entretanto, se acontecer um acidente no percurso e ele pecar, ele tem um advogado, é confessar a ele diretamente a esse advogado, será perdoado, vai ser restaurada a sua vida novamente no altar de Deus e você vai prosseguir na humildade, na comunhão com Deus, com seu irmão, andando e caminhando na luz do Evangelho, na luz de Deus, sem trevas alguma. E nessa humildade de reconhecer que você depende do favor e da graça de Deus e você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, Deus abençoe e vamos viver a genuína espiritualidade.